Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu estou aqui trazendo umas informações importantes, inclusive essa do Wesley. O Flamengo já encaminhou a venda do lateral direito Wesley à Roma da Itália, tá? O Flamengo já encaminhou, o Flamengo vai vender o jogador. Eu ouvi de gente de dentro do clube, vai vender. A proposta não chegou na mão do Flamengo ainda, mas já sabem que vai chegar e o Flamengo vai vender o jogador, contanto que consiga comprar outro lateral direito. O Flamengo vai ao mercado trazer outro lateral direito já de imediato. O clube italiano vai pagar 25 milhões de euros fixos, tá? Em torno de 162,2 milhões de reais na cotação atual. Além disso, há mais 5 milhões de euros, 32,4 milhões de reais na cotação atual, em bônus, que são metas alcançáveis impostas no contrato. Desta forma, a negociação total pode chegar ao valor de 30 milhões de euros, cerca de 194,6 milhões de reais na cotação atual, quase 200 milhões de reais. Com a negociação se concretizando nesses moldes, o Wesley será a terceira maior venda da história do Flamengo, ficando atrás apenas de Vini Júnior e de Lucas Paquetá. Que honra, hein, Wesley? Que loucura, hein? Vale destacar aí também que o Flamengo já deu ok para a proposta, né? Óbvio que está esperando bater oficialmente, e pediu aí para liberar o Wesley apenas após a contratação de um novo lateral direito. Então, os trâmites estão acontecendo, o Flamengo vai liberar o Wesley para a Roma e pode receber quase 200 milhões de reais, tá? É muito dinheiro. Eu vou trazer aqui algumas informações importantes sobre também falar do Wallace Ian, né? É importante a gente trazer aqui. Tem muita coisa pra gente falar aqui, gente. O Flamengo aí. Só vou pegar aqui a opinião da galera sobre o Wesley, que eu fiz uma postagem aqui com relação à venda do Wesley, né? E aí, torcedor, vale vender o Wesley por 162 milhões mais metas ou ficaria com ele? Diz aí. E a galera respondendo, Cleiton vale, ele falta melhorar em algumas coisas, principalmente os cruzamentos. Se depender do Boto, o substituto é o Pará. O Parazinho era bom, hein? Meu amigo Pará. Vale sim, o Wesley é muito bom, mas limitado em alguns fundamentos. Acho o valor justo. E olha só, Salmo Coelho, Roma fazendo de tudo pelo Rios e o Palmeiras não vendeu. Flamengo na primeira proposta já vende seu jogador. Também não. Né? Também eu discordo, o valor é muito alto pelo Wesley. O valor é muito alto, não vão botar mais do que isso. O Marcelo Araújo eu acho que não vale. Eu vi que o Porto vendeu hoje o Otávio, ex-zagueiro nosso, por 20 milhões de euros. No Brasil ainda vendemos muito barato. Olha, contrata um e sai 10, o que adianta? Né? O Valmir Moreira, o Carlos MLK7, deixa o cara ser feliz, era nítido que o cara queria ir. O Márcio Gonçalves embala para presente e já era. Cara, eu acho, tá? De verdade, que o Wesley tá saindo por um valor justo, tá? Tá saindo por um valor justo. Eu de verdade acho que o Wesley tá saindo por um valor justo. É óbvio que a gente fica triste de ver o Flamengo perdendo seus principais jogadores que jogam ali pela direita, o Wesley, o Gerson, mas tem que contratar. Fez muito dinheiro e tem que contratar. Né? Olha, notícia importante aí do mercado da bola, o Flamengo promoveu aí um aditivo salarial para o atacante Wallace Ian, segundo Júlio Miguel Neto, multiplicando em quase 10 vezes os vencimentos do jogador. Além disso, o clube estabeleceu uma nova multa rescisória para o mercado nacional, agora fixada em torno de 300 milhões de reais. Diferente aí do que vinha sendo negociado inicialmente, o contrato do Wallace Ian não foi renovado até 2030, o vínculo segue válido até 2027. Foram aditivos, tá? Nos bastidores, o Flamengo continua ciente do interesse do Wolverhampton da Inglaterra e a decisão das partes pela não extensão contratual evidenciam que uma saída não é descartada, tá? Pelo contrário, é considerada como bem possível, provável já nesta janela de transferências. Então, o Wallace Ian teve aditivos, não aumentou o tempo de contrato, hein? Olha que loucura. Mas aumentou a multa para clubes nacionais, aumentou também algumas outras situações, né? O salário dele aumentou também drasticamente, tá?
Foram acordos aí, e o Wallace Yan pode ser titular, inclusive, no jogo contra o Fluminense amanhã, né, na vaga do Bruno Henrique. O Flamengo enfrenta aí o Fluminense no jogo do Maracanã, jogo aí que a gente tem que vencer de qualquer jeito, porque senão o Cruzeiro pode se distanciar, vai jogar em casa com Juventude, aí fica complicado, pode abrir 3 pontos do Flamengo, 3 pontos que eu falo porque o Flamengo tem um jogo a menos. Então, se o Flamengo ganha, ele mantém ali a liderança, porque com o mesmo número de jogos, o Flamengo está na liderança ainda ganhando seus jogos, tá? A liderança, o Flamengo ganhando os jogos, ganhando do Sport o jogo atrasado, o Flamengo ainda segue na liderança, tá? O Cruzeiro nesse momento é líder porque tem um jogo a mais. As pessoas não se ligam nisso. Agora, se o Flamengo perde, o Cruzeiro ganha, aí acabou. Aí o Cruzeiro passou, tá? Então ele pode ser titular, o Wallace Yan, nesse jogo aí, importantíssimo contra o Fluminense. O Bruno Henrique foi suspenso por terceiro cartão amarelo. E dois cartões desses aí ele recebeu sem fazer falta. Absurdo, vergonhoso. Tá? Então, outra opção aí para Felipe Luiz é manter Gonzalo Plata como falso 9 e escalar o Cebolinha na ponta esquerda. Na zaga, Léo Pereira retorna após ter ficado no banco contra o Santos. Tá? E deve voltar aí com o Léo Ortiz. Além de Bruno Henrique, Alexandro, Ayrton Lucas e Eric Pulgar também serão desfalques. O Ayrton Lucas com aquele corte profundo, tá se recuperando, né? O Alexandro também com lesão muscular, então, e o Pulgar com a cirurgia. Além aí do Bruno Henrique, que está aí suspenso, tá? De forma absurda, equivocada. Provável escalação do Flamengo: tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Alan, Jorginho e Arrascaeta. Luiz Araújo, Plata e o Wallace Yan, tá? Eu iria desse jeito. Eu prefiro entrar com o Wallace Yan do que com Cebolinha. Cebolinha, infelizmente, não tá jogando nada, tá? Cebolinha não tá jogando nada. Eu, sinceramente, iria dessa forma no Fla-Flu. Olha, o Globo Esporte confirmou a informação do Ângelo, né, do canal Ângelo Furtado. Ele trouxe ontem cedo que o atacante Pedro deve ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz para o clássico entre Flamengo e Fluminense, tá? Mas não deve ser titular. O jogador ficou fora das últimas 2 partidas contra São Paulo e Santos, mas então será relacionado, segundo o GE, confirmando a informação do canal Ângelo Furtado, tá? Apesar da melhora, a tendência é que ele fique no banco de reservas, tá? Mas já é uma evolução aí, o Pedro, né? Então o Felipe decidindo hoje a equipe titular, tem treino hoje, né, no Ninho do Urubu. O Flamengo aí, esse momento tá treinando, tô gravando aqui, o Flamengo tá treinando, começou às 9h30 da manhã o treino, e a gente trazendo tudo para vocês aqui. Olha, a gente tem aqui algumas informações aqui para passar para vocês, importantes também, de situação de mercado da bola. A gente já falou do Wesley aí que tá de saída. Também falar aqui da situação do Sub-20 do Flamengo, né? A goleada que repercutiu lá na Europa. Cara, são muitas notícias aqui que a gente tem para trazer para vocês, tá? Olha, a imprensa europeia não poupa críticas à goleada do Bayer Leverkusen para o Sub-20 do Flamengo. Desastre. O jornal inglês diz que o resultado é um grande constrangimento para o estreante Erik ten Hag, né, o técnico do Bayer Leverkusen. Desastre foi a manchete escolhida tanto pelo alemão Bild quanto pelo espanhol AS, para se referir à estreia do técnico Erik ten Hag no comando do Bayern. O principal jornal da Alemanha afirmou na reportagem sobre o jogo que, embora tenha sido apenas um primeiro teste, o desempenho abaixo da média mostrou o quanto o sucessor de Xabi Alonso terá que se preparar para a temporada. Em Madrid, o AS ressaltou que a partida foi a primeira do Bayer Leverkusen após a saída do técnico espanhol Xabi Alonso, que levou o time aos títulos do campeonato alemão e da Copa da Alemanha na temporada 23-24 e acaba de trocar o time do Leverkusen pelo Real Madrid. O também espanhol Marca disse que a estreia de Ten Hag passou do sonho ao pesadelo. Na Inglaterra, o The Sun relembrou a passagem ruim do treinador holandês pelo Manchester United em 22-24. 22-24. E disse que a goleada para o Sub-20 do Flamengo foi um grande constrangimento para Ten Hag em sua estreia no Bayer Leverkusen.
O Ten Hag mudou o time todo do Bayern, né? Iniciou amistoso na Gávea com 5 jogadores sub-19 entre os titulares e aproveitou para promover a estreia de 2 reforços. O experiente goleiro holandês Mark Flecken, ex-Brentford, de 32 anos, e o jovem meia Axel Tapp, do Tapé, né? Ex-PSG, 17 anos. Os outros novos contratados que estão no Rio, o defensor inglês Jarell Kansah e o atacante camaronês Christian Kofane não foram relacionados por terem treinado menos que os companheiros, tá? Então, cara, caiu muito mal aí pro Ten Hag aí, né? A imprensa europeia detonando a atuação do Bayer Leverkusen contra o Flamengo. O Flamengo causando crise no time alemão, rapaz. Se a gente perdeu para um Bayern na Copa do Mundo de Clubes, o outro Bayern tomou goleada do Flamengo, né? Que loucura. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!